Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14. Hoje é ceia, todos os cultos são especiais, mas hoje para mim e para você é um pouco mais especial, porque hoje nós celebramos a nossa ressurreição, a nossa vida e tudo aquilo que o Senhor Jesus tem feito todos os dias por nós. Estávamos mortos em nossos pecados. João capítulo 14, eu gosto muito deste texto, versículo de número 21. Jesus ensinando aos seus discípulos e dentro da promessa do Espírito Santo, ele diz em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo de número 23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Podemos assentar, abrindo comigo a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 32. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 32. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo 32. Assim que você abrir a sua Bíblia em Êxodo 32, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você fizesse uma pequena reflexão sobre esse mês de julho que passou. Pense um pouquinho sobre este mês. Pense sobre as suas ocupações. Pense sobre os seus sucessos, as suas falhas. Pense sobre o que você poderia ter feito de melhor. Pense sobre aquilo que você não deveria ter feito. Pense sobre as coisas que você quis. Pense sobre as coisas que você precisava. Olhe um pouquinho para dentro de você. Tudo aquilo que você vê, todas as respostas que você tem, elas são a luz do Espírito Santo brilhando sobre sua alma. Não é qualquer pessoa que tem o privilégio que eu e você temos de enxergarmos a nós mesmos com tanta clareza. Quanto mais luz, mais evangelho, mais palavra, maior é a nossa clareza em nos enxergarmos. Quanto mais intimidade com a palavra, maior profundidade alcançamos em nos conhecermos, nos identificarmos, para que possamos nos construir e nos ajudarmos. Amém? Vamos para o texto. O povo sai do Egito numa alegria só, muito feliz, porque a promessa que eles haviam recebido há muitos anos atrás cumpriu-se. E Moisés tinha dado a eles algumas palavras muito gloriosas, palavras maravilhosas, e Deus recolhe Moisés para o Monte Sinai, e Moisés recebe de Deus, escrita pelo dedo de Deus, as tábuas da lei. E isso demorou um pouco. Deus não estava preocupado com o tempo, e passou-se uma semana, e 2 semanas, e 3 semanas, e assim foi. E passa-se 40 dias, e o povo estava no arraial, e o povo começa então os burburinhos, as conversações sobre o que aconteceu com Moisés. Eles estavam um pouco assustados, porque Deus apareceu no monte, os trovões, e eles disseram assim a Moisés, um pouquinho antes, não deixe Deus falar conosco, fale você, porque nós estamos com medo de Deus. Moisés disse, não, vocês não precisam ter medo de Deus. Deus só está falando com vocês para os ensinar. Vocês não precisam ter medo. Enfim, e sem Moisés, sem liderança, tudo aquilo que dentro dele havia, como diz Ezequiel 20, eles voltaram aos deuses do Egito, e de repente eles chegaram para Arão e disseram assim,
nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Nós queremos algo para que nós tenhamos uma alegria, uma dinâmica, uma força, um incentivo. Nós estamos nos sentindo emocionalmente abandonados. E vamos até dizer que também espiritualmente abandonados como? Ali estava Arão, que já exercia o seu ofício. Mas eles se diziam que estavam abandonados. É muito complicado quando o crente sente que está abandonado. É muito complicado quando o crente acostuma-se a fiar-se em coisas, em pessoas, em situações, e quando ele se vê muitas vezes desprovido de tais coisas, e ele sempre pontuou Deus no compadre, na mãe, no pai, na bênção, na porta aberta e naquilo, ele sempre vinculou aquilo com Deus, e de repente quando ele não vê esse cerco maravilhoso, esse cerco poderoso ao redor dele, ele acha que Deus o abandonou. E eles achavam e se sentiam abandonados. E eles diziam: nós precisamos de algo, de alguma coisa que nós possamos ver, tocar, que nós possamos identificar como Deus. E eles disseram assim: faça, Arão. E Arão disse assim: pegue as arrecadas de vocês, os brincos, os atavios de vocês, os ornamentos, e dê aqui para mim. Vocês sabem aquele ouro dos brincos, correntes e colares, de onde vieram? Você lembra quando eles saíram do Egito, que Deus deu graça a eles para que eles saíssem ricos? Então, aqueles atavios que eles deram para Arão fazer o bezerro, era a bênção que Deus deu lá quando eles saíram do Egito, para não saírem pobres, para saírem ricos. Vamos ler o texto. Versículo 2 do capítulo 32, e Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, filhos de vossas filhas, e traga aqui. Então ele pega o buril, e ele vai fazer o bezerro de ouro, derrete o ouro e vai fazer o bezerro de ouro. Aí, não, nós não estamos adorando a imagem, nós estamos adorando a Deus por meio da imagem. Eles já haviam recebido algumas instruções de culto, como cultuar, fazer sacrifício, fazer festa, alguma coisa do tipo, né? Vamos ver quais foram as instruções que eles receberam. Vamos lá comigo? Vamos comigo em Êxodo 20. Volta só um pouquinho comigo. Vamos ver as instruções que Deus já havia dado de antemão antes de Moisés subir ao monte. Vamos lá. Definitivos, 40 dias. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, não servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Versículo 18. Todo o povo viu trovões, relâmpagos e sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs de longe e disseram a Moisés: fale tu conosco e ouviremos, não fale Deus conosco, para que não morramos. Disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe, Moisés porém se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco, não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não farei para vós. Diga, está entendido? 24:3. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de...
E Moisés tomou a metade do sangue, a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança, e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor Deus tem falado, faremos e obedeceremos. Diga amém. Amém. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis que o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. Isso é lindo, lindo. Volta comigo no 32. Sabiam que bezerro era para ser sacrificado, o sangue em expiação diante de Deus. Sabiam que não podiam fazer, sabiam. Eu sei, você sabe, nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Todos nós sabemos. Qual é a questão? A questão é a volúpia. A questão é essa mente escrava que trazemos do mundo. É essa questão de acharmos que podemos conduzir a nossa vida, mas não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Nós sabemos o que não podemos fazer, nós sabemos o que não devemos fazer. Sabemos, todos nós sabemos. Mas a questão é: por que não somos zelosos dos nossos feitos? Por que não temos o cuidado e a precaução de analisarmos as nossas obras? Por que temos tanto incentivo e tempo para olharmos para aquilo que os outros fazem, para criticar, condenar ou apontar, e não olhamos para nós mesmos? Porque a nossa ótica diante dessa ceia, quando o apóstolo Paulo falando sobre ela, examinai a vós mesmos. Por que temos tanta dificuldade em olhar para nós e percebermos os nossos desvios e percebermos as nossas tendências malignas e maléficas? Eles conseguiram constranger Arão. Era uma multidão de pessoas. E todos falando em uma só voz, e Arão não estava mais sentindo o apoio de Moisés. E a Bíblia diz que ele faz. E ele diz: mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer para Deus. Vamos fazer um bezerro, mas vamos fazer para Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos ser relapsos, mas vamos fazer para Deus. Vamos o seguinte, domingo nós vamos tomar a ceia e nós vamos no culto, mas durante a semana vamos fazer do nosso jeito, mas é importante que nós entendamos que ainda somos crentes. Vamos entender que ainda somos de Deus. Não importa aquilo que temos no nosso coração, não importa aquilo que vai na nossa mente, não importa aquilo que temos vontade, os nossos pecados explícitos ou ocultos, mas o que importa é que nós ainda estamos dentro da igreja e que tudo o que fazemos, temos Deus. E Arão diz a eles: é um bezerro, mas vamos pegar o bezerro e vamos fazer do bezerro um culto para Deus. Tá, sou eu. É o meu jeito, a minha personalidade, é o que eu penso, é a minha maneira, é o meu trabalho, é a minha dinâmica pessoal. Mas tá, eu ainda sou de Deus, mas eu tenho o meu jeito. Eu ainda sou de Deus, eu vou à igreja, mas eu tenho as minhas maneiras. Eu tenho a minha maneira particular de ser e a minha maneira de pensar, mas eu ainda sou de Deus. Será que dá certo? Será que funciona? Nós ficarmos criando situações que aborrecem Deus, que são contra o mandamento, totalmente contra o mandamento, e acharmos que vamos cultuar Deus através de. A Bíblia diz assim no versículo 7, não, ainda no versículo de número 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor com um bezerro. A vida é de Deus quando o crente faz o que quer, e ele diz que a vida dele é de Deus. Ele diz que teme a Deus quando ele faz tudo o que dá na cabeça dele. Como que funciona? Vida ao Senhor. Como é que é? Eu pertenço a Deus utopicamente, mas quem manda em mim é a minha vontade. Mas quem me guia são os meus sentimentos, a minha cabeça. Quem determina aquilo que eu penso e aquilo que eu faço
São as circunstâncias e situações da minha vida. Espera aí, faremos festa ao Senhor com um bezerro. Servimos a Deus da nossa maneira, com os nossos métodos, com aquilo que achamos que é certo, do jeito nosso, da nossa maneira, e Deus tem que engolir garganta abaixo, é isso? Não. E ele continua dizendo, versículo 6, no dia seguinte, madrugaram, o povo todo feliz, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou a folgar. Então Deus lá no monte, diz para Moisés, o povo, o seu povo, se prostitui. O seu povo está pecando. O seu povo fez um bezerro e está adorando. O seu povo, Moisés, desce para corrigir essa situação. Só que Deus disse assim, mas não leva a tábua não, deixa a tábua aqui comigo. Eles não merecem mais as tábuas. Foi disso que Deus fez? Não. Leve as tábuas, Moisés. Enquanto Arão fazia o bezerro de ouro, no capítulo 28, Deus estava falando sobre ele. No capítulo 29, Deus estava falando sobre a família dele, sobre o ofício dele. Enquanto Arão fazia o bezerro, Deus falava que Arão, no capítulo 28, era um eleito, um escolhido, alguém que Deus amava, alguém que iria levar a santidade ao Senhor, ao povo. No capítulo 29, Deus estava falando daqueles que seriam totalmente separados para fazer as roupas, para fazer a mitra, para fazer a coroa, para fazer os ungüentos. Enquanto o povo pecava, Deus tinha planos santos para o povo. E sabe o que eu penso? Quando eu olho para isso? Enquanto eu e você ficamos ociosos, ficamos fazendo da nossa vida aquilo que bem entendemos, da maneira que bem entendemos, nos trancafiamos numa rotina, nos hábitos e costumes. Deus está fazendo planos para cada um de nós. Deus está colocando proposta, abrindo caminhos, abrindo portas, planejando situações. Então Deus diz, mas leve as tábuas. E Moisés traz as tábuas. Mas quando Moisés chega diante do povo, Moisés faz algo terrível. Eu acredito que mais terrível que a morte de 3.000, mais terrível que beber o pó do ouro derretido, mais terrível do que a tribo de Levi ou a peste, foi o que Moisés fez. Moisés chega e vê toda aquela situação, e Deus fala assim, me deixa quietinho. Deixa eu quieto, porque eu vou ver o que eu vou fazer com esse povo. Eu vou matar todos eles, Moisés. Eu vou fazer para você um povo diferente. Versículo de número 10 do capítulo 32. Deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele. E consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés intercede e diz, não, Senhor, não faça isso. Eu estou te pedindo, não faça isso. Por quê? Porque o povo do Egito vai achar que o Senhor não foi capaz de colocá-los na terra prometida. Não faça isso. Não faça isso, Deus. Não faça isso. Você percebe que a intercessão de Moisés, ela foi gradativa. Ela foi conquistadora. Em primeiro lugar, Moisés precisava atrair o coração de Deus de tal forma para não destruição. Não destrua, não destrua, não destrua. E você percebe que no final, Moisés, pela intercessão, consegue quase tudo. Faltou 20% que seria para o futuro, mas quase tudo que ele anteriormente tinha. E Deus então se arrepende, não um arrependimento de mudança, mas um arrependimento de consideração. Tá bom, Moisés, eu te ouço por sua causa. O que um homem, o que um crente... A intercessão é uma coisa impressionante. Impressionante. O que uma pessoa com comunhão com Deus consegue mudar nessa terra? O que um ser humano com comunhão com Deus consegue trabalhar nessa terra por meio da oração? Moisés sabia que a única forma de resolver aquele problema era por meio da oração.
Ele tinha que falar com Deus, ele tinha que orar, e não era uma vez, não. Se você perceber aqui, ele ora incessantemente, trazendo intercessão do povo para Deus, de Deus para o povo, do povo para Deus, de Deus para o povo. Tudo bem, era o que ele tinha. Aí a Bíblia diz assim, olha, que a escritura, no versículo 16, era a escritura de Deus, esculpida pelo dedo de Deus. Então a palavra do Senhor diz assim, que ele chega, ele moe o bezerro, e ele transforma o bezerro em pó, e ele dá para o povo beber. E a Bíblia diz assim, que ele pega a tábua da lei, e ele quebra a tábua da lei diante do povo. E eu disse para você que isso foi a pior coisa que pode acontecer. A pior coisa que pode acontecer para um crente é ele perder os mandamentos, é ele perder os estatutos. A pior coisa que pode acontecer para um cristão é ele perder o temor pela palavra de Deus. Ele perdeu o temor pelos mandamentos do Senhor. Naquele momento, Moisés quebra as tábuas diante do povo. Não vou falar sobre isso. Era um momento maravilhoso, que ele teria que chegar com as tábuas e reunir toda a congregação, e ali ele ia falar. Aqueles planos foram interrompidos pelos erros. Eram planos onde a nação iria receber toda uma organização física, emocional, política e espiritual. Mas os erros do povo não permitiu. Agora Moisés desvia-se do propósito dele anteriormente para poder consertar coisas. Você já viu pessoas que eram para estar andando, sabe, progredindo, elas vivem parando para consertar coisas? Elas nunca conseguem chegar, elas nunca conseguem avançar, nunca conseguem terminar, porque elas vivem consertando coisas. E a Bíblia diz assim, que ele manda matar todos os idólatras, e quem se levanta é a tribo de Levi. Morrem 3.000 homens. E então no capítulo 32, versículo de número 30, Moisés vai interceder novamente pelo povo. Porque até então ele só tinha não destruição. Mas ele queria mais, diga eu quero mais. Nós não queremos apenas não sermos destruídos. Aconteceu, versículo 30 do capítulo 32, no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós cometestes grande pecado. O verdadeiro pastor é aquele que fala sobre o grande pecado do povo. Não é aquele que ameniza, mas é aquele que fala da grandeza dos erros. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e não então risca-me, peço, do teu livro que tens escrito. Se tu queres destruí-los, eu quero ser destruído junto. Eu quero aqui acabar com eles a minha vida. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei. Riscarei do meu livro. Vai, porém, conduz este povo para onde tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Agora aqui começa a nossa mensagem sobre 3 etapas da minha vida e da sua. Moisés tinha agora a não destruição, e Moisés tinha agora um anjo. E não era qualquer anjo, era o anjo de Israel. Guerreiro, protetor, provedor. Era um anjo que faria com que vitórias acontecessem e promessas se cumprissem. Tá bom? De bom tamanho. Você sabia que existem pessoas que param por aqui no capítulo 33? Existem pessoas que param por aqui. Elas têm vitória, e elas alcançam promessas, e elas têm êxitos, e está tudo bem. Você sabe que Moisés conhecia Deus, e Moisés sabia o que podia ter de Deus e o que não podia. Eu quero falar um pouquinho sobre o seu contentamento espiritual. O seu contentamento espiritual é a pior doença que você possa ter na sua vida. O seu contentamento espiritual é uma enfermidade vinda do inferno. Todas as pessoas contentes espiritualmente são pessoas que em si mesmas estão trazendo a própria destruição. As pessoas se contentam espiritualmente porque estão abençoadas, porque vencem. Só que elas se esquecem que a vida delas não se resume nesta vida. Sua vida não se resume aqui.
sua vida é eterna. E aqui você tem um período muito pequeno de tempo. Comparando 80, 90 e os que chegam a 100, a uma eternidade. Moisés sabia que o que ele tinha até o momento era a não destruição. O que ele tinha naquele momento era, vamos olhar o que Deus diz no capítulo 33, e essa é a primeira aquisição de Moisés, no sentido de progresso. Ele diz assim, versículo 2: enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Darei vitória sobre todos os povos, vocês não conhecerão uma derrota. Vitória garantida, diga glória a Deus. Isso é bom, mas não é tudo. Ser vencedor é bom, mas não é tudo. Existem vencedores que não irão para o céu. Existem pessoas que venceram na terra no sentido de prosperidade. Você consegue entender o que é vencer os filisteus? É tomar a terra, bênçãos materiais. Era isso de primeira mão que Deus propõe para Moisés. Bênçãos materiais. Isso era o que Deus propôs para Moisés e para o povo. Cananeus, perizeus, gergazeus, jebuseus, todos se renderão diante de vocês. Ou seja, a terra será de vocês. Eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, serão de vocês. Aí o Senhor continua dizendo assim: há uma terra que mana leite e mel, versículo 3, porque eu não subirei no meio de ti. És povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Eu vou mandar um anjo, ele vai levar vocês à terra, vão levar vocês à terra, só que eu não posso ir junto mais. Não posso mais. A minha presença não pode ir mais junto com vocês. O povo ficou desesperado. Eu queria te perguntar, por que você acha que o povo ficou desesperado? Dá para entender o povo que fica desesperado quando diz que Deus não irá no meio deles? O mesmo povo que no capítulo 32, um capítulo antes, diz no desespero: vamos fazer deuses. Porque eu quero dizer uma coisa para você: o seu desespero não diz o quanto você crê, o seu desespero não diz o quanto você confia em Deus, mas a sua paz e a sua confiança nele. Quando você vê um crente que pecou, totalmente desesperado, totalmente esbaforido, você olha e diz: isso não é verdadeiro. O desespero não é verdadeiro, nem um ponto e nem um outro. No capítulo 32, você vê um povo desesperado para se ter um Deus para seguir, para tocar e para ouvir. No capítulo 33, você vê o mesmo povo desesperado porque houve a notícia de que Deus não irá mais no meio deles. Eu quero dizer uma coisa para você: o desespero não é de Deus. Não é de Deus. Quando eu e você pecamos, nós recebemos uma obra reconciliadora do Espírito Santo, onde o Espírito Santo nos mostra cada ponto, cada item, cada situação, e naquele momento não ficamos desesperados, ficamos constrangidos, ficamos totalmente ensimesmados e reconhecemos a grandeza e o poder de Deus. Quando Josué chega perto do arraial, Josué diz: que barulho é esse, Moisés? Moisés disse: não é só um barulho, não é barulho nem de vencidos e nem de vencedores, é só barulho, é só barulho, é só barulho. Se você parasse um pouquinho, ao invés de esboçar rapidamente o que você acha ou pensa, se você parasse um pouquinho e olhasse para você, e olhasse para a sua história e visse o Deus que tem te amado, o Deus que tem te socorrido, o Deus que tem estado com você, ao invés de você ouvir seu coração, ao invés de você ouvir seu desespero, ao invés de você ouvir tudo aquilo que o seu coração tem a dizer, ou aquilo que as vozes te dizem ao seu redor, se você parasse com o seu desespero, e a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará os vossos sentidos, os vossos corações em Cristo Jesus. Onde está a paz que Ele nos deu? O profeta Isaías diz que no aumento do principado de Cristo, a paz, a
você, e que a sua vida, e que tudo que você faz no desespero, você faz sem a direção de Deus, porque você deixou que os seus sentimentos sobressaíssem a sua fé, que os seus sentimentos subornassem a sua conduta cristã. Mas sabe o que acontece? É normal que nós, quando chegamos do mundo, tivéssemos todo esse comportamento aflorado, mas não é normal. Não é normal, não é mesmo normal. Quando o cristão tem aprendido que Deus socorre, que Deus ama, que Deus cuida, que Deus vai adiante, que Deus abraça, que Deus sustenta e que Deus cuida de todos os momentos e situações e que todas as coisas contribuem para o seu bem. Não é normal e não é comum cristãos que já receberam, foram amados, redarguidos e consolados, foram amados, sustentados e abençoados, e mesmo assim continuam com o seu temperamento totalmente à flor da pele. Chega de pessoas nervosas em nosso meio. Chega de pessoas irritadas. Chega de pessoas que xingam, que murmuram, que reclamam, que gritam. Chega de pessoas eufóricas. Chegam de pessoas que, para dizerem que estão felizes, precisam dar gargalhadas. Chega de pessoas que têm as suas emoções como carro-chefes de sua vida. Chega disso. Chega de você achar. Chega de você pensar. Chega. É hora de nós voltarmos à Escritura. É hora de nós voltarmos à palavra. É hora de nós analisarmos a palavra de Deus e dizermos: Deus, eu quero o que está escrito. Eu preciso do que está escrito. Eu quero que a sua palavra seja escrita dentro de mim. E que a minha alma possa ler em letras garrafais, seja ela com miopia, com estrabismo. Eu quero que a minha alma leia que o Senhor é soberano e que a sua soberania é para sempre. A Bíblia diz que Moisés tinha um anjo. E que Moisés tinha a certeza da promessa. De repente, o povo com direção de Deus começa a tirar seus atavios, seus brincos e colocar tudo ao pé do monte. O povo se despe de toda a vaidade e de tudo aquilo que possuíam. Fizeram um jejum. Começaram a buscar a Deus e começaram a entristecer-se e começaram a pedir a Deus. Engraçado, né? Eles tiraram os colares e tudo para fazer o bezerro. E agora Deus diz: vocês têm que tirar também todos os colares e as joias e colocar ao pé do monte. Às vezes os seus atavios precisam ser tirados. Todo esse achismo, toda essa alegria sem sentido, toda essa robustez, toda essa habilidade, toda essa facilidade são atavios, toda essa segurança, toda essa arrogância. Tirar tudo isso aí. Todas as certezas. Você sabia que suas certezas sem Cristo é parte da sua destruição? Não tenha certezas se elas não vieram do Calvário. Não tenha certezas se elas não foram geradas pelo sangue de Cristo. Cuidado com as suas certezas. Eles tiraram todos os seus atavios e colocaram ao pé do monte. Então começou um clamor geral. Começa-se um clamor geral. Quais são os atavios que precisam ser tirados? Posição, dons, capacidade. Como o ser humano é ligado a essas coisas. O pastor falou aqui de um ofício fúnebre. De um velório. Uma pessoa que morreu. Sabe, irmãos, tudo que essa pessoa vai levar são as obras que ela fez em Cristo. O resto ficou tudo aqui. Lá no céu não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem irmão, não tem trabalho. Secular não tem nada. Nada. E aí? Você já parou para pensar nisso? É tanto essa vida, é tanto essa vida, é tanto essa vida, é tanto essa vida. Moisés diz: não, peraí. O Senhor está falando dessa vida, mas eu preciso um pouco mais. Eu preciso do céu na terra.
Eu tenho a promessa, eu tenho a vitória. Versículo 12 do capítulo 33. Moisés fala uma coisa. Moisés já tinha experimentado derrota. Moisés já ficou sem terra, mas nunca ficou sem Deus. Sem Deus não dá, diga, sem Deus não dá. Dá para ficar sem tudo? Dá, pastora, dá para ficar sem tudo, mas sem Deus não dá. Paulo diz, eu sei ter, eu sei não ter, eu sei passar fome, eu sei ser prisioneiro, eu sei ser escanteado, eu sei, mas sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Aí ele diz assim, versículo 12, Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, leva esse povo à terra, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes, conheço-te por teu nome, também gastastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho. E conheci-te-ei para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Senhor, é o seguinte. O Senhor disse, sobe este povo que eu vou mandar um anjo. Tá, tudo bem. Só que é o seguinte, eu não quero um anjo apenas para nos dirigir. Eu preciso saber o caminho. Eu preciso ter a direção. Eu preciso ter como, Deus, lidar com este povo. Eu não posso ter um anjo. Depois de tudo que eu tive. Como é? Diga comigo, perder. O quê? Depois de tudo que eu tive face a face. O Senhor diz que me conhece. O Senhor diz que se agrada de mim. Quer dizer que eu vou perder tudo isso? Eu vou perder essa intimidade? Eu vou perder falar contigo? Eu vou perder te ouvir? Eu vou perder a direção? Como é que alguns crentes estão perdendo e não fazem nada? Moisés disse, eu não aceito perder o que eu conquistei. Lembra lá atrás? Batismo no Espírito Santo, dons, amor, dispensações sobre a sua vida, comunhão com Deus, madrugada em oração, amor por almas. Perdeu e está totalmente confortável? O que o Senhor Jesus diz? Volte às primeiras obras, volta ao teu primeiro amor. Como é que é possível você perder aquilo que um dia Deus te deu? Eu não estou falando de cargo, eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de você conversar com Ele e Ele te responder. Eu estou falando de você vir ao culto e Ele focar um foco aqui em você e dá a impressão que Ele está falando só com você e com mais ninguém. É disso que eu estou falando. Eu estou falando dessa intimidade. Quando você ouve a palavra, você sabe, é só você e Ele. Dá a impressão que você está sozinho dentro da igreja. É sobre isso que nós estamos falando. Moisés disse, peraí, eu tenho a certeza da prosperidade, a certeza da bênção, mas não é só isso que eu quero. Eu não quero perder o que eu tive. Eu quero saber quem vai comigo. Eu quero saber o caminho. Eu quero saber, eu e o Senhor, é isso que eu quero. Eu não quero perder o que eu tinha. Eu sei que a bênção é boa, eu sei que a promessa é maravilhosa, eu sei que a vitória é necessária, mas eu quero mais. Moisés, você está muito aflito. Pudera? É claro que eu estou aflito, Senhor. Eu estou aflito. Por quê? Porque é o seguinte, o Senhor diz que é para que eu possa liderar esse povo. Com a sua presença, com a intimidade contigo. O Senhor sabe que é difícil. Que dirá sem intimidade? Sem estar junto de ti. Sem ter essa comunhão. Aí você diz assim, pastora, mas isso, a minha vida está tão difícil. Você sabe por que a vida fica insuportável e difícil? Por causa da sua distância de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais fácil de levar a vida. Quanto mais distante, mais difícil de levar a vida. Você sabia disso? Você sabia que a sua vida, ela não é uma injustiça? Que a sua vida não é uma vida amaldiçoada? Você sabia que a sua vida
ela é trabalhada constantemente, céu, anjo, Espírito Santo, palavra, Cristo, Deus, para que a sua vida seja uma vida maravilhosa, uma vida abençoada. Mas o que faz a sua vida pesada e os seus problemas, muitas vezes intransponível, é por causa dessa distância. Moisés dizia, eu não posso ter esse encargo, eu não posso ter este povo, mesmo com um anjo poderoso, sem essa intimidade, porque eu sou um ser humano e eu preciso disso. Sabe por que a sua vida fica insuportável? Porque as orações não são como antes. Porque o quebrantamento não são como antes. Porque as canções que você ouve não toca mais como tocava antes. Porque a pregação não é tão interessante como antes. Porque a palavra não é mais viva e nem as frases crescem diante dos seus olhos. E é por isso que a vida fica difícil. A vida fica difícil por falta dele. Quando ele falta, a vida fica insuportável. Quando ele falta, o cansaço é iminente. Quando ele falta, tudo fica difícil, tudo fica complexo, tudo fica complicado. Mas quando ele está presente, deixa Marta trabalhar até a meia-noite. Eu vou ouvir a palavra do Senhor. Mas quando ele está presente, deixa todo mundo pensar o que quiser de mim. Mas eu vou quebrar o meu vaso de alabastro e eu vou banhar os pés dele. Quando ele está perto, é diferente. Você leva ele para segunda-feira? Hein? Você leva ele e quando o dia nasce, você diz, bom dia, Senhor. Hoje é um dia para glorificar o teu nome. Faz de mim um vaso em suas mãos. Eu quero que esse dia seja para a sua glória. Eu quero que o Senhor construa em mim cada vez mais um lugar para a sua habitação. Eu quero amar-te, eu quero querer-te, eu quero sentir a sua face, a sua presença. Eu quero ouvir o Espírito Santo falando comigo. Eu quero buscar-te sem ser pressionado. Eu quero mais de ti. O que Moisés queria? O que eu e você temos? Abertamente. Entremos, pois, com ousadia diante do trono da graça. O que Moisés queria era aquilo que Cristo comprou. Moisés queria a face de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, a pessoa de Deus, o cheiro de Deus. Era isso que Moisés queria. E Moisés fica totalmente aflito por aquela situação. E aí Deus olha para ele e diz, tudo bem, Moisés? E a minha presença vai com você para que você descanse. Eu quero ver você bem, eu quero ver você em paz. Vamos ver o versículo. Versículo 14, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aí Moisés diz, tudo bem, Senhor, agora está certo. Eu tenho uma promessa e eu tenho o anjo que vai nos dar a promessa, que vai nos dar a vitória. E agora eu tenho a tua presença em mim. Então está tudo bem. Foi isso que Moisés disse? O Senhor disse numa característica singular, a minha presença vai contigo para que tu te descanses. Moisés disse, não é isso que eu quero. Eu não quero um Deus que trabalha só aqui dentro. Não. Eu não quero um Deus só meu. Eu não quero um Deus ensimesmado. Eu não quero um Deus da minha solitude. Eu não quero... Não. Como assim não? Não é isso que você... Não é isso que eu estou pedindo. Eu quero plural. Entende? Eu quero a nuvem sobre mim e sobre o povo. Eu quero águas amargas transformando em potáveis para eu beber e para o povo beber. Eu quero anjos para mim e para o povo. Eu quero palavra para mim e para o povo. Eu quero que eu e o povo recebamos de igual forma. É isso que eu quero. Como assim? Eu não quero somente eu te ouvir. Eu quero te ouvir e falar a eles. Eu não quero só eu receber. Eu quero receber e eu quero dar a eles. Eu quero te ter na minha vida, entende? Eu quero te ter no meio do arraial. Eu quero te ter nas situações. Eu quero te ver em tudo. Por quê? Porque eu quero que tu vás no meio do povo. E eu quero que... Porque eu não quero ser só eu separado. Eu quero que o povo seja um povo separado. Eu sei que o Senhor me separou e que o Senhor vai me guardar. Mas como eu vou olhar para eles
e ver que eu tenho e eles não. Como que vai dar certo? Não vai. Sabe qual é a bênção que eu quero, Deus? O Senhor já me deu um anjo, me deu vitória, me deu promessas. O Senhor já garantiu a sua presença em mim. Mas eu quero a bênção da separação. Como assim, Moisés? Eu quero que este povo seja um povo separado. Eu não quero que eles sejam igual aos outros povos. É isso que eu quero. Eu quero que o Senhor caracterize a presença do Senhor neles de tal maneira que eu quero olhar para eles. E eu quero ver neles. E eu quero contemplá-los. E eu quero enxergar a ação do Senhor. O que isso tem a ver comigo, pastora? Deus, eu quero olhar para a minha família. E eu quero ver a sua misericórdia. E eu quero ver a sua redenção. E eu quero ver o seu amor. E eu quero ver o seu cuidado. Deus, no meu trabalho, eu quero ver os seus milagres. Eu quero ver a sua atuação. Eu quero, onde eu for e onde eu estiver, eu quero olhar para o lado de fora. E eu quero te ver. Porque eu sei que é isso. E é assim que tem que ser. Eu quero olhar para os meus problemas e eu quero vê-lo entronizado sobre eles. Eu quero olhar para as minhas aflições. Eu quero olhar para as tempestades dos meus mares e eu quero ver o seu trono sobre eles. É isso que eu quero para mim. Eu quero olhar para toda a bagunça da minha vida, seja ela formada por trâmites malignos ou até pela minha dura cerviz. Eu quero olhar e eu quero contemplar o Senhor sobre essa situação. É isso que eu quero ver. Eu quero olhar para um erro que eu cometi, para uma besteira que eu fiz. E eu quero olhar e ver o Senhor e dizer como Davi, a sua vara e o seu cajado me consolam. Eu não quero um Deus de quarto, eu quero um Deus de universo. É isso que eu quero. Eu quero ser crente, não só dentro do meu quarto e dentro da minha igreja. Eu quero ser testemunha lá fora. Eu quero ver a sua obra. Eu quero o Senhor me pegando pelas orelhas na frente de todo mundo quando eu fizer algo errado. Eu quero ver o Senhor me corrigindo, me exortando. É isso que eu quero. É isso que eu quero para mim. Eu quero te ver. Eu quero ser separado. E eu quero que a bênção da separação seja algo claro e totalmente explícito e totalmente entendido de todos. É isso que eu quero ser separado. Sabe o que é a bênção da separação? É você viver e não ser. Você vive uma aflição, mas não é aflito. Você vive uma situação e o Senhor te blinda e te guarda. A bênção da separação acontece gradativamente. E ela só começa a acontecer na vida dos crentes quando eles conseguem entender com humildade que Deus é soberano. 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 E o Espírito Santo diz: Deus é soberano. Creia, confia, creia, confia. Deus, é isso que eu quero. É ser separado. É estar e não fazer parte. É estar e não fazer parte. É entender, Deus, que daqui dentro, a água salta para a eternidade. É daqui dentro que virá a solução para o problema daqui de fora. Porque eu cansei de sair do mundo e ir para ti. Agora eu quero vir de ti e ir para o mundo. Explica para o seu irmão a diferença. Eu cansei de chegar para o Senhor e dizer: Deus, fui magoado, fui apedrejado, fui traído, consola. Amém. Volto de novo. Deus, fui magoado, fui decepcionado, fui traído, não fui reconhecido. De novo. Deus, fiquei sozinho, ninguém me ajudou. Cansei disso. Agora eu quero sair de ti e vir para o mundo. O Deus que eu amo, o Deus que eu sirvo diz isso, isso e isso. Sai de Deus para o mundo. A aflição, Ele é soberano, absoluto. A bênção da separação.
O quanto você está separado de conversação, de conversinha, de aflição, de problema, descontaminação. É que a igreja do Senhor Jesus precisa, e era o que Moisés buscava. Deus, não é por tu estares conosco que nós somos reconhecidos diferentes de todos os povos desta terra, por sermos separados. Sabe o que significa santificação? A Bíblia diz assim, versículo 16, 15. Então lhe disse, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Eu não quero só comigo. Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e teu povo, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos, diga bem alto, diga separado. Separado no trabalho, separado na faculdade, separado na escola, separado na roda do amigo. Não há amigo que faça você ser descrente. Não há amigo que faça você ser como um ímpio. Porque existe um amigo que disse para você, se você amar a minha palavra, eu e o Pai te amaremos e viremos para ti e faremos nele morada, em você morada. Se você amar e aguardar os meus mandamentos, eu me manifestarei a você todos os dias com as minhas obras e os meus feitos. Se você me amar, você guarda a minha palavra, de forma que somos separados. Existem coisas que você tem que só contemplar, e não ser participativo, você só vê, só contempla. Para que essa necessidade de você participar de tudo, de você achar que você vai resolver, que você vai fazer, que você vai agir? Um dia o salmista olhou para Deus e disse, Senhor, eu não me envolvo em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Chega de achar que você é o salvador da situação. Chega de achar que se você não fizer, a sua família vai, você vai. Chega! É hora de nós dependermos de Deus. É hora de nós confiarmos a Deus a nossa vida. Isso tem que ser para valer. Senhor, não é o fato de tu andares conosco, de nós sermos separados. As coisas acontecem conosco. As coisas acontecem conosco. Os mares se abrem, os rios irão se abrir. Ó Deus, as águas insalubres se tornam potáveis. E tudo acontece conosco. Porque somos separados. Você é separado? Amém? Você é separado? Você acha que Deus quer que nós tenhamos esse comportamento de querermos fazer parte de tudo e vivenciarmos tudo? Chega de sermos tão emocionalmente oscilantes. Chega de achar que o mundo vai acabar porque você tem um problema. Chega de achar. Chega de viver 100% um problema. Chega. Eu costumo pensar o seguinte. Se o teu coração tem tanto espaço para o problema, é porque ele está devendo para Deus. Devendo lugar e devendo espaço. Não é o caso de sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. Diga, eu sou uma pessoa separada. Nós somos pessoas separadas. Somos guardadas, somos livres, somos protegidas, somos abençoadas pela presença de Cristo.